Muito obrigado por assistir a esta curta apresentação. Vamos nos focar no módulo de campos complementares. Um sistema de informação deve ser flexível e dinâmico, tal como qualquer empresa. Cada empresa tem as suas próprias necessidades e regras do negócio. A aplicação de campos complementares do Visual SGX permite às empresas complementar as tabelas de clientes e artigos existentes com novos campos adicionais. Registar na base de dados informação importante e necessária para analisar, listar ou usar em documentos impressos. Dar às empresas autonomia suficiente para enriquecerem a sua base de dados. Como se faz? Faça em 3 fases. Primeira, criar o campo e suas propriedades. Segunda, associar o campo à tabela onde se pretende que ele seja trabalhado. Terceira, sincronizar com o dicionário de dados. Primeira fase, criar o campo e suas propriedades. Aceder ao ADM SGX e escolher a base onde se pretende trabalhar. Escolher a opção Campos Complementares. Escolher a opção Manutenção de Campos Novo para se criar o campo. Definir as regras de validação e as suas características. Campos Descrição, código, campo, nome que pretendemos dar ao campo na tabela. Não poderá ter acento, cedilha, espaços. Campo Título para a coluna do campo na tabela complementar. Título para os mapas dinâmicos. Tipo de validação. O campo pode ou não ter uma validação. Os tipos de validação disponíveis são nenhuma. Intervalo entre valores numéricos x e y. Lista permite construir uma lista de dados. Externo cria tabela dinâmica do campo. Booleana, verdadeiro ou falso. Data validação. De acordo com o tipo de validação escolhido, coloca-se as variáveis de validação. Por exemplo, se por defeito o campo deve ter um determinado valor x e num determinado intervalo yz, deve-se escrever a expressão x, yz. Tipo de dados. Se o campo é numérico, integer, small t, alfanumérico, char, data, date ou horas, time. Comprimento. Define o número de caracteres do campo. Decimais. Número de casas decimais se o campo for decimal. Tab 1. Nota. Depois de se criarem os campos, não são permitidas alterações às suas propriedades. Segunda fase, manutenção do processo. Nesta fase, faça a associação do campo criado com a respectiva tabela, por exemplo, fartigo, que é a tabela de artigos. Código processo. Inserir o nome da tabela onde pretendemos criar os campos complementares. Ordem. Deve ser o número seguinte ao anterior, sempre sequencial. Código campo. Deverá ter o mesmo nome do indicado no campo código de campo na tabela de campos do utilizador. Fase 1. Terceira fase, a sincronizar dicionário de dados. Basta executar a opção sincronização do dicionário com a base de dados. B. Introduzir dados. Ir para a aplicação e dentro da tabela onde criamos os campos, escolher a opção complementares. Aí teremos todos os campos complementares que foram criados pelo utilizador. Do ponto de vista prático, este módulo dá autonomia aos nossos clientes para criarem dezenas de campos personalizados associados às fichas de clientes, fornecedores e produtos, sem qualquer intervenção técnica da InfoApp. Através deste módulo, pode ter uma solução tailor-made, sem o recurso ao desenvolvimento específico. Esta funcionalidade é pouco comum no software de gestão ERP, ou talvez única no que diz respeito à simplicidade do uso, autonomia para o cliente e a capacidade de personalização de dados. Caso tenham interesse em implementar este módulo, poderão solicitar uma proposta ao departamento comercial para a aquisição ou subscrição do mesmo e para a implementação técnica associada a este módulo.